Então, vamos lá. Na última aula, nós tínhamos parado aqui nesse slide, falamos bastante sobre ele. Inclusive, tinha vindo uma pergunta da Tati Tessarolo, né? E então, hoje a gente continua com obsessão e doenças. Então, vamos seguir em frente. Com alguma questão que alguém gostaria de comentar, de falar sobre o que a gente comentou até aqui? Ou a gente pode continuar? Então, ele diz assim: quantos outros que, sofrendo as exigências mentais, dos amores e desafetos terrenos, que continuam direcionando seus pensamentos com altas cargas de tensões negativas sobre eles, incapazes de libertar-se, tornando-se-lhes vítimas inermes, padecendo atrozmente, sem conforto íntimo, nem esperança, atormentados pelos apelos que recebem e não podem atender, bem como pelos ódios que os envenenam. Então, ele fala aqui, só um minutinho que eu vou tirar aqui o WhatsApp. Então, ele fala, ele quer, nesse slide, ele fala desse conluio de pensamento, né? Desses tormentos que a gente acaba impondo aos outros e os outros impondo a nós através do pensamento. E aqui a gente pode colocar tanto as questões dos irmãos desencarnados aos encarnados e também dos encarnados para os encarnados, né? Então, essas cargas negativas que a gente consegue impor aos outros ou receber com essa força do pensamento. E nós já falamos sobre isso nas aulas passadas, né? E nós não temos noção do quanto é intensa essa força que a gente emana através do pensamento. E que tanto pode ser alguma coisa benéfica, como não. Então, a gente constrói um mundo íntimo, de acordo com os nossos pensamentos, e consegue exteriorizar, ou seja, atingir as outras pessoas, porque lembra que a gente é uma unidade, através dos nossos pensamentos. Então, é uma teia, né? É um emaranhamento muito grande. E é muito bacana perceber, assim, que quando um se harmoniza, vários outros harmonizam-se ao redor, né? Porque é como se a gente emanasse ondas, através do pensamento que isso acontece. Então, quando uma criatura se pacifica, provavelmente todo o ambiente que ela vive é pacificado. E quando uma criatura se atormenta com os próprios pensamentos, e aí muitas vezes induzida pela espiritualidade, ou seja, pelos obsessores, né? Também acontece da mesma maneira. Então, a gente tem esse poder de acalmar a tempestade ou de provocar a tempestade. Pode falar, Cris. Oi, gente. Então, dá para me ouvir? Muito bem. Ah, tá. É que às vezes eu troco de fone, daí eu não sei se dá para ouvir direito ou não. Bem bom. Entrando nessa esfera que tu está falando, Cris, eu vejo assim um exemplo dentro da minha própria casa, sabe? Por exemplo, eu até conversei uma vez com a Tati Rocha sobre isso, sobre a transformação que eu vejo em mim, na egrégora do meu lar e com meu marido, né? Que ele acompanha a questão de fazer o evangelho no lar, a questão da atmosfera da nossa casa mudou, então assim, eu sou um exemplo disso, sabe? Depois que eu comecei a fazer o evangelho, depois que eu comecei a mudar a frequência vibracional dos meus pensamentos, me policiar, isso tem me ajudado bastante, né? E também aqueles que acredito que estão ao meu redor, né? Eu acho que até a minha gatinha entra na dança, sabe? Ah, com certeza, né? Os animais sentem muito também. E essa atmosfera, ela é propícia para essas nossas ligações.
Então, porque aqui a gente está falando de obsessão e de doença, né? Então a gente não pode perder esse foco. Mas tudo é interligado. Então, a partir do momento que eu tenho um pensamento mais voltado para a alegria, para o contentamento, para a paz íntima, eu consigo um corpo mais saudável, ou melhor, né? O meu organismo como um todo ele funciona melhor, porque eu estou me alimentando do que é bom. Então, não existe nada isolado, né? Isso é uma coisa que a gente precisa compreender com verdade, assim, e saber que isso é realmente o que acontece, não um ouvir falar, né? Ah, eu ouvi falar que pode ser dessa maneira, não. Na verdade, é o que acontece. Só porque como nós temos essa necessidade de tocar e de explicar as coisas através da ciência, a gente não usa a nossa intuição, a gente fica nesse achismo, né? Ou como se isso fosse uma coisa muito distante. É isso. Jorge quer falar alguma coisa? Tati, Ju? Vamos em frente. A Helena está chegando. E isso é muito verdade, né? Porque, claro que a gente está falando aqui, né, todas essas aulas e o grupo é voltado para a questão da obsessão, né? Mas se a gente parar para perceber, em ambientes assim que a gente está muito próximo das pessoas, sabe? Ou corporativo, ou num salão de beleza, ou num ônibus, sei lá, enfim. Lugares que a gente tem contato por mais tempo com uma pessoa, vez ou outra, não sei se acontece com vocês, da pessoa falar o que tu tá pensando, ou por uma, entre aspas, coincidência, ou tu falar alguma coisa e a pessoa, nossa, eu ia te falar isso agora, enfim, existe essa troca de pensamentos ali que a gente não vê, né, mas ela tá acontecendo e que muitas vezes não são nem nossos, a gente absorve de um inconsciente coletivo, uma pessoa absorve que passa pra gente, enfim, e a gente não está atento e não vê, né? Então, e dependendo da qualidade desses pensamentos, se a gente tiver dentro da gente essas matrizes, digamos assim, né? A gente vai alimentá-las e vai passar a se movimentar de forma equivocada, enfim, de forma obsessiva e tudo mais. Então, algo que parece ser inofensivo, né? Acaba por virando uma doença mesmo, tanto não só psíquica dessas que a gente conhece, mas doenças físicas, né? Então, a importância de estar sempre vigilante. O pensamento é a chave de tudo, né? E a gente tá sempre vigilante, porque até que ele fala ali, né, as paixões vis, e é isso mesmo. Por muitas vezes chegam pensamentos tão sedutores que a gente se deixa levar e não tem noção do quanto isso faz mal para a gente, não só psiquicamente, quanto fisicamente, né? Sim. É que essa parte de baixo, ela é muito atrativa e em tamanho, vamos dizer assim, se a gente pudesse, né, fazer uma medida, é muito mais extensa. Então, o pensamento voltado para essa parte de baixo. Quando eu digo parte de baixo, é tudo que a gente já sabe, né? De negatividade, de medo, de angústia e de excesso também, e dos excessos que muitas vezes a gente se compraz neles, né? E isso tem um volume muito maior. Então, a incidência essa atração é muito maior. E tu falou agora sobre a sintonia, né? Então, todas as atrações que a gente faz é por sintonia. Seja das coisas mais simples, até uso o exemplo ali do salão de beleza. Até essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, que a menina está bem depressiva, e a dona do salão, que é minha amiga, ela disse assim, Cris, é engraçado que está vindo clientes assim antigas que nunca mais tinham aparecido, que eram depressivas, assim, tem problema de depressão, estão voltando para o salão. Então, essa questão da sintonia, ela é muito interessante, só que realmente a gente acaba não compreendendo, né? Em determinados momentos a gente nem percebe, mas todas as ligações que a gente faz, os amigos que chegam, as pessoas que chegam até a gente de uma maneira ou de outra,
com mais intimidade, ou um pouco menos, mas tudo é por atração e é por essa sintonia do pensamento. Então, é como se eu usasse mel, né? E atraísse as abelhinhas ali. Então, se eu usar qualquer outro tipo de coisa, eu vou atrair quem gosta ou quem se identifica com aquela situação, né? E isso realmente a gente não se dá conta. E aí depois fica pensando, né? Ah, por que que eu atraio esse tipo de pessoa? Ou por que que eu me meto numa situação dessa? E aí é o desconhecimento que a gente tem da gente mesmo, né? Esse afastamento, que faz com que a gente só trabalhe no impulso e acabe não se percebendo, nem sabendo que tipo de pensamento que a gente está produzindo. Escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência, pelo assodar das paixões vis, tornam-se escravizados aos que se lhes sintonizam e gostam das suas obras. Olha que coisa interessante, né? Revivendo os clichês mentais que eles compuseram na Terra e ora tornam-se-lhes fonte de tormentos inimagináveis. Então, olha a responsabilidade, né, de alguém que escreve, ou de um artista que faz uma obra desse tipo, e fica tendo, posteriormente, esse tipo de vibração, né, chegando até ele incessantemente. Então, isso serve também para que a gente fique atento que tudo que a gente faz, né, toda ação, ela produz uma reação, inclusive desse tipo. Pode falar, Jorge. Deu tempo de você terminar, né? Deu. Eu vi ali e nem fiquei assustada com a tua mãozinha levantada. Estamos melhorando, então. Estou melhorando. Eu queria voltar num ponto que a Tati Rocha levantou, que é a questão de você assimilar uma corrente mental. Ela disse, olha, no meu trabalho, aqui ou ali, alguém fala alguma coisa, daqui a pouco eu estou falando igual, ou alguém nem fala, pensou, eu captei aquela corrente mental e passo a fazer, a me comportar de acordo com aquilo também. Então, assim, ó, isso acontece porque não está presente, não é? No seu mundo. Então, nós vamos estar recebendo sugestões o tempo todo, desde o nosso subconsciente e até mesmo da frequência que a gente está vivendo naquele momento. Se você não não está presente no seu mundo, não tem uma capacidade de discernir, você não vê aquilo, não identifica aquilo como bom ou ruim, sabendo as consequências daquilo, aonde aquilo vai te levar, qual é a proposta daquele pensamento e etc, etc, você pode assimilar uma corrente do mal. E aí você transforma todo o seu fluido e todo o ambiente que você vive, as coisas do seu lar e tudo mais, elas passam a estar impregnadas disso. E todas as suas companhias espirituais, como falou a Cris, advêm dessa frequência que você assimilou. Então, é importante que todo mundo compreenda isso. É preciso estar o tempo todo presente no seu psiquismo, questionando esses pensamentos, não aceitando eles como verdade. Nós já estudamos isso, mas vale a pena repetir. Quando você aceita uma sugestão, você passa a ser induzido a se comportar como ela. Esse pensamento domina o teu psiquismo e você se comporta como ele. Você vive aquele pensamento como se fosse verdade. Você fala igual a outra pessoa está falando. Você faz as mesmas coisas que o outro está falando. Isso pode ser uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas, ou o planeta inteiro. Quantas vezes você chega no lugar que gosta de fofoca e daí a pouco está todo mundo fofocando? Porque todo mundo assimilou a sombra coletiva e passa a viver a sombra coletiva como se fosse verdade. Porque aquela corrente mental consumiu o conteúdo mental inteiro da pessoa e ela fica com aquela fixação de ideia daquele comportamento como se ele fosse real. Eu não sei se vocês compreendem a importância disso. Porque, veja, vamos um pouco mais adiante. Não há evolução
Se você se comporta desse jeito, você não está evoluindo. Se em todo lugar, em todas as coisas, você assimila uma corrente mental do outro, ou do ambiente, ou da sombra coletiva, ou do inconsciente coletivo, você não está vivendo. Não é você. Não é você. Alguém está vivendo por você. Vocês compreendem isso? Por favor, entendam isso. Ô, Jorge, Oi. é bem desafiador, né? A gente Ó, vibra assim, tipo, consegue ficar, sei lá, um tempinho e depois já cai de novo. eu entendo isso. Isso é uma verdade. Ó, ninguém vai resolver o problema de uma hora para outra. Precisa ter consciência disso. Nós vivemos uma contração de consciência, ok? E o fluido, né? A energia vital nossa está aprisionada dentro desse contexto. E esse contexto, ele vem de bilhões de anos. Resolveu. Ele vem de bilhões de anos. Então, precisa liberar a consciência e liberar o fluido para que o movimento aconteça de novo. O movimento evolutivo, fluídico e consciencial. Se a consciência está contraída, fechada, e o fluido está gerando dentro dessa consciência fechada, você precisa abrir isso, não é? E permitir que a consciência se expanda, saia da prisão, e o fluido faça o fluxo de novo, consciente, superconsciente, que é onde está o futuro, para que as mensagens do futuro cheguem, o comportamento do futuro chegue e você comece a ter novas perspectivas, novas ideias que você vai poder viver como novas. Então é isso. Isso requer paciência, perseverança e confiança no processo. E vontade firme. Se a sua vontade ela não vier calçada, né, alicerçada na paciência, na perseverança e na confiança, desmorona. Então agora você sabe que não vai resolver todos os problemas de uma vez. Mas se você tiver 24 horas consciente, presente, dona do seu psiquismo, você faz isso mais rápido. Por quê? Cada pensamento que vem, você observa ele, não é? Você usa a luz que é em você, que é a luz do discernimento, de vê-lo, percebê-lo, identificá-lo, saber se ele é do bem ou do mal, sem usar nada negativo. Apenas o ver, a observação pura. E deixar que essa energia flua. Ela tem que fluir para que a consciência se abra. Você começa a fazer isso o dia todo, o processo ele entra no movimento. Não é? Se você cair e levantar, mas você continuar tentando, que aí vem a paciência, né? De saber que em alguns momentos vai conseguir, outros não vão, até que e aí entra a perseverança também e a confiança de que esse é o processo correto. Aí segue adiante. Mas nenhum de nós vai fazer isso de uma hora para outra. Até aqueles pensamentos que a gente tem um certo domínio sobre eles, eles estão voltando, não é? Com menos força, com menos intensidade, exercendo menos pressão no nosso psiquismo, mas eles estão retornando. Esse é o caso da parábola que eu contei na terça-feira, do joio e do trigo, onde o dono do campo, não é? Ele deixa o joio crescer junto com o trigo. E no momento da colheita, então isso tem um momento de se colher. Não vai sair de uma hora para outra. Mas vamos deixar a Cris dar aula dela, senão ela vai ficar brava comigo. Eu Vamos lá, não. Cris. Eu não fico brava. Quer dizer, fico sim, só às vezes, mas não contigo. Deu para entender, Cris? Sim. Ah, Cris, tá. Cris Tessaroso. Sim. Sim, sim, sim. Não, eu falo assim porque cada vez eu, né, tenho uma noção, mas cada vez que tu repete, parece que faz um pouquinho mais de sentido, sabe? Aquela história, né? A gente aprende
na repetição, né? Quem sabe um dia, tomara a Deus que eu consiga botar em prática. Vai conseguir, sim. Tá bom, Jorge. Mas voltando ali à questão que o Jorge estava falando, porque ele elucidou ali todo um processo, né? Mas eu acredito que o começo desse processo passa pelo discernimento. Quando a gente tem as questões coletivas, assim, porque nós sofremos essa síndrome da manada, né? Que me veio agora, porque nós vivemos como se uma informação chegasse e nós vivêssemos ali como uma manada, realmente. E todo mundo faz tudo da mesma maneira, sem discernimento nenhum, ou seja, por imitação. E isso mostra o quê, né? O quanto de superficialidade o quanto que a gente está superficial na vida, ou seja, o quanto a gente não consegue ver realmente as coisas como elas são. Então, é inerente à criatura humana, nesse momento evolutivo, essa superficialidade. E por isso que é tão complicado, né? Quando a gente tem algum tema e começa a aprofundar, não estou falando nesse nosso grupo, porque já é uma prática, mas em qualquer tema onde a gente comece realmente a querer aprofundar mais, as pessoas normalmente se cansam, porque essa superficialidade, ela é como se fosse alguma coisa normal, né? Passa pela normalidade. Por isso que esse sofrimento, ele se estende por décadas e décadas e décadas, e centenas de anos e milênios, porque a gente não quer sair muito dessa superficialidade, ou ainda não consegue. Mas vamos em frente. Ainda consideremos a técnica dos espíritos obsessores mais impiedosos, que se utilizam de intermediários para as suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente, induzindo-os à agressão aos viajores carnais. E teremos um elenco expressivo de obsessões, que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre outro encarnado. Certamente outros aspectos existem, sutis, aguardando penetração, análise e terapia correspondente. Então, existem nesse mundo invisível para nós, muitas técnicas, né, de obsessão, da mesma maneira como a inteligência se organiza do lado de cá, na parte material, também há uma grande organização do lado de lá. E também, e tanto na parte benéfica, ou seja, os espíritos que trabalham para o nosso desenvolvimento, para a nossa proteção, e são do bem, como a parte negativa, né? A gente já viu muitas histórias, os sicários e técnicas obsessivas realmente de assustar. E dizem, né, o Jorge que me deu essa informação, que a maioria das coisas nem nos são relatadas, porque nós não teríamos a capacidade de compreender nem de suportar essa verdade, né? Porque não é para ninguém ficar assustado aqui, claro, mas é para que a gente fique vigilante, né? E entenda que tudo é o nosso pensamento, ou seja, existe a necessidade da reparação. Essa semana eu recebi um texto muito interessante. Me fizeram uma pergunta pela manhã, o que era a depressão? E à noite, na hora da oração, veio um exemplo muito bonito. Eu escrevi, e ele dizia assim, mais ou menos, né? Que para que a gente imaginasse que a mente da gente era um quarto que nesse quarto tinha uma porta e uma janela, e que a nossa mente naquele momento era capaz de produzir coisas, mas não coisas materiais que pudessem fazer com que a gente fugisse daquele momento, mas sentimentos. E que a gente pudesse, cada vez que a gente imaginasse ou sentisse raiva, angústia, medo, amor, o que for, esse quarto era como se esse sentimento se materializasse nesse quarto.
E aí ele disse, né, imaginem dias e dias e semanas e meses os pensamentos de cada um de nós, né? Como seria esse quarto? Seria miasmático, fétido, sujo? Teria medo, angústia, raiva? Ou teria flores, alegria, contentamento? E aí ele foi relatando, né, várias situações em que a gente se autoasfixia com os próprios pensamentos, né? E é dessa maneira também que a gente cria essas relações obsessivas. E que sempre o poder está nas nossas mãos, né? Desde que a gente escolha o bem. E aí, no final, ele disse que relatou toda a parte negativa e depois também disse que a gente também pode escolher ter alegria, contentamento, indulgência, compaixão, paciência, e que esse quarto pode ser muito agradável, ter flores, a gente pode sentir o aroma dessas flores, inclusive pode abrir essa janela e olhar e perceber o quanto Deus tem para nos dar, quanta alegria está fora desse quarto. E que só um dia a gente possa abrir essa porta desse quarto e sair dali, né? E viver a vida verdadeira, que é essa vida plena, cheia do amor, né? Do amor de Deus. Eu vou até, quem sabe eu posto ali no grupo para quem tiver vontade de ler. Comparemos Isso. o... Ok. Oi? Dá para você voltar um pouquinho lá, por favor? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo e gostaria que todo mundo participasse. Ele diz ali, obsessores mais belos que eu sou de intermediário. Quem são os intermediários? Eu gostaria que todo mundo participasse. Cada um fala uma vez, uma coisa, que ele acha que é um intermediário. Quem são os intermediários que os obsessores usam? A família, né? Às vezes. Família, Cris diz uma. Vamos lá, Tati Rocha, quem mais? Ju, quem? Helena? Tinelli? As pessoas mais, mais... Pode falar. As pessoas mais próximas da gente, aquelas que mais têm acesso para nos atingir. Eu penso isso, sim. Família, as pessoas mais próximas, que mais? É a gente. Nós somos o intermediário. Nós também podemos ser muito bem, Ju. Que mais? Aqueles também que a gente tem dificuldade de relacionamento também, né? Também. Bom, na verdade pode ser qualquer um. Pode ser um cara no trânsito que esteja com a sintonia baixa e ele usa para dar uma fechada em você ou qualquer coisa. Então, assim, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Esse processo, ele acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, se ele quer que marido e mulher brigue, ele deixa o marido nervoso com algo que a mulher está fazendo. Ou vice-versa. Se tem ciúme, facilita o processo. Se são um casal competitivo, facilita demais o processo. Família, usa os filhos, usa o marido e a mulher, usa a amiga da mulher, a amiga do marido, a bebida do marido. No trabalho, a mesma coisa. Então, se você acordou, como disse a Ju, e você pode ser também esse agente, irritado, nervosinho, chateado, vai orar, vai mudar essa vibração. Porque é uma vibração, você vai chamar alguém para o seu campo para piorar o seu processo. Ou você vai piorar o campo da sua empresa, o campo da sua família, o campo dos seus relacionamentos com a sua má vibração, os seus más fluidos. Então comece a orar. Se você percebe o marido, os filhos, alguém, comece a orar. Ok? E se você está no movimento, você está ativo, desperto, vivo, percebendo tudo, não é? Se correspondendo com a espiritualidade superior e não mais com a inferior. Gente, isso é fundamental vocês entenderem. Não se deixe levar por esses espíritos que querem criar desavenças, lutas, brigas, discórdia, bate-boca, agressões.
Não se deixe levar. Se você tem alguma facilidade, bebida, álcool, sexo, sei lá o que, jogo, ou é muito orgulhoso, tudo isso vai ser usado contra você. Tudo. Em Grilhões Partidos, não é? Ele usou a filha de 16 anos de um coronel e levou ela até o manicômio. Isso para atingir o pai. Então, muito cuidado com o que faz, muito cuidado para não usar nada que seja inferior, sempre levando o pensamento, sempre orando, sempre se conduzindo para o bem, apesar do que está acontecendo em sua volta. Você dirige o seu universo. Você escolhe. Então, escolha sempre o bem. Escolha sempre estar em ressonância com o seu anjo da guarda, com a espiritualidade superior. Não se deixe cair. Se vê que a vibração está caindo, prece. Na mesma hora, entre em oração. Se conecta com Jesus, pede ajuda para Ele. Se o ambiente está meio, a mesma coisa. Mas faz uma prece com sentimento, uma prece com calma. Primeiro respira, deixa o batimento se acalmar, deixa o pensamento, né, relaxar um pouco. Fala cada palavra sentindo, para que esse fluido comece a ser irradiado para o ambiente. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Caiu? Caiu? Sim, sim. Não, não caiu, bem? não. Então, tá bom. Vai em frente aí, Cris. Comparemos o homem a uma árvore. As suas raízes de sustentação e nutrição fincadas no solo são o seu passado espiritual. O tronco é a existência atual. Os galhos e folhagens são as suas atitudes presentes. As flores e os frutos serão o seu futuro. Se as raízes permanecem em solo árido ou pantanoso, infértil ou pedregoso, a falta de vitalidade para manter a seiva termina por exterminar-lhe a vida, que se estiola vagarosamente, mesmo que o ar generoso e a chuva contribuam para a sua preservação. E essas raízes, né, todos nós temos aí um subconsciente profundo, cheio de tudo. Somente por meio da correção da terra, da sua adubação, é que as energias vitais lhe correrão por toda a estrutura, levando-a ao vigor, à florescência e à frutificação. Em caso contrário, mesmo que consiga o desenvolvimento, este será incompleto, frágil e a produção mirrada. Assim também somos nós, espíritos em processo de crescimento. Interessante essa comparação, né? É porque ele fala da adubação, correção da terra. E o que é essa terra, né? O que seria essa adubação? Todos os impulsos que vêm lá do fundo, lá do inconsciente, que estão ali, é como realmente essa árvore se alimenta. Então, quem vê de fora vê o quê, né? O tronco e os galhos e as flores e os frutos. Mas da onde que essa árvore tira essa energia vital? É da terra. E se essa terra está contaminada, ou seja, se a gente não consegue perceber o que vem, né, e transformar o que vem lá do subconsciente, desse íntimo, com certeza a gente não vai estar fazendo esse movimento, né, vai ser incompleto, e a fragilidade com certeza toma conta. E é isso e tudo volta para a questão do estar consciente, do ver, porque a partir do momento que eu vejo, começa uma movimentação. Hoje, a gente estava conversando, eu e o Jorge, sobre o contraste, né? O quanto o contraste é importante na vida da gente. E aí se encaixa muito bem na parábola do joio e do trigo, porque é um contraste. E se eu não consigo ver o outro lado, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estou num momento agora muito conturbado de trabalho, e eu não consigo mais ter aquele tempo que eu tinha para sentar, para mentalizar, para me conectar como eu fazia antes. Então, eu estou tendo um contraste. Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana porque eu sinto, eu vejo o quanto maravilhoso é esse outro lado.
mas ao mesmo tempo com amor, né? Sem me condenar e sabendo que está tudo bem e que faz parte desse caminhar, dessa caminhada evolutiva. E hoje eu estava pensando, por que tantas vezes as pessoas têm uma doença e depois que ficam bem novamente, a vida tem uma outra conotação, né? A pessoa vê a vida de uma outra maneira, porque ela enxergou o contraste, ela enxergou o outro lado, ela teve o contraste, teve a doença, se curou e conseguiu perceber o quanto é maravilhosa a vida com saúde. Então, esse contraste, que é essa dualidade que é inerente à nossa fase evolutiva, é maravilhoso. Então, muitas vezes a gente diz assim, eu às vezes ainda tenho esse sentimento de arrogância, de me achar melhor, mas aí, ao mesmo tempo, eu percebo, não, né? Eu preciso trabalhar um pouco mais a minha humildade, e tudo bem porque é contraste, e faz parte, através desse movimento de ver o outro lado e me harmonizar com esse outro lado, que eu consigo caminhar para frente, porque do contrário eu não me vejo, sabe? E isso é muito bacana, e normalmente quando a gente vê esse outro lado, que ele não é muito bonito, a gente sabe, o que a gente costuma fazer? Não quero sentir isso, né? Ou não posso sentir isso. E aí que está o erro, porque o erro no sentido de eu estou me alimentando ou tentando me curar com o mesmo material que eu já tenho ali, de negatividade, ou seja, sombrio. Então, eu preciso colocar luz nesse outro lado. E eu só consigo fazer isso através do ver, né? E esse ver precisa de autocompaixão. E realmente a gente perceber esse mecanismo é bastante interessante. O nosso passado moral torna-se-nos o terreno de sustentação das raízes e tudo dependerá das ações praticadas, que respondem pelas ocorrências em desdobramento. No exemplo da árvore, com a presença da erva parasita, sugando-lhe a seiva, ou de insetos daninhos que a exploram, a morte por exaustão é inevitável. Do mesmo modo, ocorre conosco, ao carregarmos parasitas psíquicos que nos debilitam, interferindo em nosso comportamento, tal qual acontece no reino vegetal. Eles passam a ter controle e força sobre a sua vítima, que se exaure e consome. Então, esses parasitas, né? Então, essas infestações e essas obsessões que, dependendo do grau, vão sugando, e se a gente não consegue perceber esses movimentos muito inicialmente, como em alguns dos slides ele fala, né, de uma percepção acurada, a percepção dos pensamentos e dos sentimentos, a gente entra nesse circuito e fica muito mais complicado sair. Porque como ele fala ali no exemplo do quarto, esse quarto fica miasmático, então eu respiro esse ar pesado, né? Já muito cheio do que não é bom. Então eu não tenho, a criatura se coloca num movimento, numa retroalimentação ali do que é negativo e perde as forças, né? Então a gente vê muitos relatos das pessoas e dizem, eu não tenho força para me erguer, eu estou cansada, estou exausta, me sinto sugada. E é uma realidade, porque vai se alimentando daquela própria negatividade, né? E insistindo naqueles pensamentos. E não é que a pessoa não queira, muitas vezes a força de vontade ela não é suficiente. Por isso que as pessoas que sofrem de obsessão, todos nós sofremos de obsessão, mas as mais intensas, precisam estar na casa espírita, tomando passe 2, 3 vezes por semana, orando constantemente, porque é como se fosse um medicamento. Se tu para de tomar o medicamento, o que acontece? A doença volta, né? Então, se eu paro de adubar essa terra com o que é bom, com o que é benéfico, essa árvore vai sucumbir. Então, por isso que a gente precisa estreitar esses laços, né? Com o alto, com o bem, com a espiritualidade, porque é só dessa maneira
que a gente vai conseguir ir resolvendo todas essas questões. As raízes do invasor alcançam as sedes vitais do sustentáculo e se são extirpadas com violência, logo advém a morte do receptor. A terapia dirigida ao paciente assemelha-se à providência junto à árvore explorada. Retirar o parasita, sustentar o tronco e cuidar da seiva. Que é o que a gente acabou de falar, né? Através de todas essas ações. E muitas vezes a gente, por preguiça física, preguiça mental, por descontentamento ou por falta de forças, não caminha, né? Como deve ser. Então, além dos tratamentos que a vida física oferece, é preciso que a gente esteja intensamente junto de Deus. E isso é muito sério, porque se a gente compreendesse, se a gente conseguisse olhar um pouco mais de cima, um pouco mais do alto, que eu quero dizer que se a gente não saísse da nossa vida ali como unidade e conseguisse olhar, que a gente conseguisse ver esse emaranhado todo e o quanto a gente se envolve na vida dos outros através dos pensamentos e junto com tudo isso, todos os espíritos que nos envolvem e toda a ajuda que é oferecida, com certeza a gente teria uma outra postura. E não essa postura tão material, né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas às vezes parece meio viagem, assim, mas é o que parece que se desenha na minha mente, sabe? Então, eu tenho falado isso nas últimas aulas e vou falar novamente agora, né? Que essa ligação com Deus, ela não pode ser uma possibilidade, ela precisa ser uma realidade. Porque dessa comunhão intensa e verdadeira, através da oração, do devotamento, do correto pensar, é que a gente vai conseguir caminhar para um momento de mais tranquilidade. Porque da maneira com que a maioria de nós conduz a sua própria vida, não existe a possibilidade de não haver sofrimento. Porque nós ainda temos a ideia de que essa ligação com Deus, ela está muito distante, né? Ou seja, ela não é vivenciada, não é sentida. E por isso que nós vivemos nesse planeta, né? De tantas dores e tantos sofrimentos. E que a gente está evoluindo com certeza, e tem todo um auxílio, né? Muito mais do que a gente possa imaginar. Mas que nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Então, viver essa união, e que isso seja constante, né? 24 horas por dia. E a gente só consegue isso realmente através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque enquanto eu sentir tudo o que eu normalmente sinto, e sem esforço de mudança, vai ficar sempre só como uma utopia, né? Alguma coisa longe de mim, dividida, como se nós fôssemos duas criaturas dentro de uma que quer, mas que não consegue executar, e a outra que está ali, né? Vivendo tudo aquilo. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas existe uma divisão dentro de nós, como se o eu, esse eu verdadeiro, esse eu superior que deseja ser feliz, e um outro eu que se arrasta, né? Que não aceita as ordens desse si mesmo, né? Desse self, dessa criatura que é amor e que tem uma vinculação muito estreita com Deus. Então é como se nós fôssemos duas Cristianes, dois Jorges, duas Tatis, duas Cris, dois Vu, duas Tinelles, né? E quem mais nos ouvir depois. É importante que a gente perceba isso. E sei que tudo isso são sombras e máscaras, mas
o quanto que esse ser que quer ser feliz pode executar essa vontade, né? Ter a vontade suficiente para trazer esse conjunto para cima. Não sei se consegui me fazer entender, mas agradeço desde já a compreensão de vocês com essa fala toda aqui. Ao ser humano deve-se oferecer recurso, a fim de que os plugs de fixação, as raízes se desloquem das tomadas por falta de imantação, e lentamente o agente estranho explorador, devidamente esclarecido, qual parasita vegetal da árvore podado, seja retirado, sem maiores prejuízos para o hospedeiro. Então, ao ser humano deve-se oferecer o recurso, né? E o que são os plugs de fixação? São essas matrizes, né? São todos os nossos erros e que abrem brechas para que esses espíritos se instalem. Já deixo tu falar, Jorge. Pode falar. Você já acabou o seu raciocínio? Acho que já. Acho que já, irmão. Dá para você voltar antes? Eu só queria fazer um comentário a respeito desse slide. As raízes do invasor alcançam as sedes vitais, que são os chakras, né? Do sustentáculo e são extirpadas. Se são extirpadas com violência, advém a morte do receptor. Quem tem problema com parentes, amigos, que tem esse grau de obsessão, não é? De esquizofrenia ou de depressão muito forte, tem que entender que a paciência se faz necessária. A paciência de todos os familiares e a importância de que todos os familiares participem do processo, criando uma egrégora familiar propícia para que isso pacientemente, com o tempo, vá se modificando. O que ele está dizendo ali é que o obsessor, às vezes, algumas vezes, não pode ser retirado de uma vez, devido ao tamanho da ligação que tem entre o receptor e o receptado, né? Então, assim, é preciso se conscientizar toda a família, que a paciência, a calma, a disciplina mental, o pensamento correto, como diz a Cris, as orações, evangelho no lar, tudo importantíssimo no processo. Tudo. E todos têm que colaborar. É isso, amiga. Obrigado pelo seu desabafo aí, pela tua conversa, estava muito linda. E todos entendemos, tá bom? Vamos em frente aí. Estava muda, desculpa. Quando o Jorge fala de paciência, é importante que a gente compreenda que sem a paciência a gente não chega realmente a lugar nenhum. Porque, assim, nós temos a impaciência como marca, né? Então, nós somos uma sociedade imediatista, então nós queremos tudo para ontem. Inclusive resolver os problemas de saúde, ou seja o que for, a gente quer resolver, né? E a gente esquece que essa vida é intrincada com outras vidas, né? Então, se a gente realmente... E aí volto a dizer, né? Vamos começar a olhar tudo de fora, assim, de fora no sentido maior. Porque cada problema que chega para a gente requer muita paciência. Hoje eu tive uma experiência aqui com meu filho. Meu filho, ele é uma criatura como qualquer outra, mas é um rapaz querido, assim, mas ele tem uma raiva muito grande dentro dele, assim. Então, sempre que sai alguma coisa errada dentro do contexto que ele imagina, ele fica com raiva, assim, e ele se controla, sabe? E eu vejo aquilo tudo subindo, né? E eu acho que fosse em outros momentos eu ia ficar um pouco preocupada, mas o que eu faço é tentar conversar e orar,
orar bastante, porque provavelmente não é a palavra, mas assim, se eu compreender que ele veio para trabalhar esse sentimento, como todos nós, né? Então, se a gente olhar para dentro de si e vai ver que tem um sentimento que prepondera, tem muitos outros, mas um prepondera. E que a gente vai ter muitos desafios na vida para que realmente aquilo seja transformado, porque essa é a função da vida e essa é a lei de Deus. E o que é mais intenso vai encontrar um ambiente propício para ser trabalhado. Então, ele vai ser muito estimulado a sentir raiva. E aí, cada um de nós vai ter muito estímulo na parte que mais necessita ser trabalhada. Então, se a gente compreender essas questões, e aí isso tudo tem a ver com as obsessões, né? Porque daí a gente trabalha, a gente tem esses plugs ali que precisam ser trabalhados com certeza no momento que ele tem raiva, e essa raiva intensa, ele vai estar atraindo espíritos raivosos para perto dele. E não se sabe, né, nesse invisível, quais são essas ligações e quais são as ligações passadas. Isso é só um exemplo, mas que cada um de nós tem situações semelhantes dentro da própria família ou conosco mesmo. Então é isso. Porque não existe uma situação isolada. E perceber, e compreender, e conseguir ver isso durante a nossa vivência no dia a dia, muda tudo, né? Porque se eu consigo enxergar que existe muito mais do que eu consigo ver, com certeza a minha maneira de agir vai ser outra, né? Ao ser humano deve-se oferecer recurso a fim de que os plugs de fixação, as raízes se desloquem das tomadas por falta de imantação, e lentamente o agente estranho explorador, devidamente esclarecido, qual parasita vegetal da árvore podado, seja retirado sem maiores prejuízos para o hospedeiro. E aí lembrando, né, que o obsessor é um irmão, e a gente sempre fala disso, e precisa ser tratado com o mesmo cuidado, a mesma bondade, e porque daqui a pouco a gente vai estar trocando de lugar com eles, né? Eles aqui encarnam e a gente desencarna. Quando as criaturas, eu não consigo ler ali, nós, alguma coisa assim, conscientizarmos os resultados excelentes do equilíbrio mental, das ações nobres, da conversação edificante, em últimas palavras, da vivência das diretrizes do Evangelho de Jesus, a obsessão desaparecerá do nosso mapa evolutivo por total desnecessidade. Não obstante, enquanto houver predomínio da natureza humana, dos baixos níveis de conduta, das aspirações brutalizadoras, o intercâmbio de energias desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras, com terríveis reflexos na saúde física. Então, não adianta a gente se iludir, né? Porque se nós vivemos nesse mundo cheio de obsessões, é porque nós temos um nível evolutivo que permite e que Deus utiliza dessa ferramenta, porque é uma ferramenta de evolução, né? Então, as obsessões acontecem por permissão de Deus, para que a gente possa caminhar para frente, né? E no momento que isso não fizer mais sentido, ou seja, que não seja mais necessário, com certeza não vai mais acontecer. E aí volto a dizer, né, que a nossa conduta de agora, além de melhorar muito a nossa condição de vida, a gente está plantando o tempo inteiro. Então, a gente está lançando forças e traçando trajetórias para o futuro. Então, a gente precisa cuidar muito de tudo, né, o tempo inteiro, dos pensamentos, dos sentimentos. Porque tudo isso faz parte, né? Vamos dizer assim, é um grande combo que vai fazer com que a gente tenha mais felicidade ou muito mais sofrimento, né? No futuro próximo e nas próximas encarnações também.
A mente que se fixa sobre a outra, sendo portadora de carga predominante, sobrepor-se-á passando ao comando. Olha só. Né? A energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo, em outros casos, os sintomas das enfermidades que levarão o hospedeiro à desencarnação, atacando o órgão correspondente e contaminando com a mesma doença. O Jorge fez um comentário ali interessante, assim, porque nosso perispírito, né? Então, ali a gente tem os centros de força. Então, se nós temos um ataque invisível, e esse ataque invisível ele é permitido através da nossa vibração, e essa vibração, ela é produzida pelos pensamentos. Então, a criatura obsessora, ela se imanta ali ao nosso perispírito, colocando nos nossos centros vitais energias deletérias. E aí ele diz que bloqueará o campo de equilíbrio da vítima. Então, a gente não consegue ver nada disso, porque é a nível perispiritual. Então, aí vem os vírus, as doenças, e em muitos casos a pessoa começa os sintomas das enfermidades, né? E acaba desencarnando. Então, não existe nenhuma doença, tem doenças que são agravadas pelas questões de hereditariedade, ok, mas não existe uma doença que simplesmente apareça ali, sem uma função, ou seja, sem já estar previamente, ter começado todo esse contexto no perispiritualmente falando, né? Então, tem situações que vêm de outra encarnação, por exemplo, houve um abuso, a criatura já vem com aquela parte ali no perispírito, porque o perispírito trabalha como se fosse um grande gravador, então ele é um molde, é dele que se forma o corpo físico. Então, houve um abuso na parte pulmonar, um fumante de longa data, então ele já vem, ele encarna, a criança já pode apresentar problemas ali naquela área, né, por um abuso. E assim, muitas situações. E as questões dos obsessores, como fala ali, né, então, o obsessor se vai impregnando essa vítima, né, que não é vítima, esse hospedeiro de toda a negatividade, até que realmente acontece a doença e, consequentemente, a desencarnação. Não sei se o Jorge quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, perfeito, perfeito. Essas obsessões físicas, muitas vezes, tomam corpo mais amplo e vigoroso em processos de cegueira, mudez, surdez, paralisias diversas, por interferência de onda mental prevalecente sobre o corpo debilitado. Aqui está aí, né? Ontem, no trabalho lá da mesa mediúnica, estava comentando sobre isso, né? Que tem casos de paralisias mesmo por conta das questões obsessivas. Inclusive, alguém comentou ontem que o próprio Divaldo, não sei se foi o Divaldo ou o Chico, que tiveram um período da vida, um curto período, que tiveram uma paralisia semelhante por conta das obsessões, né? Então, o poder da obsessão é grande, né? Essa interferência, vamos dizer assim, né? No corpo físico, realmente, ela é muito intensa. Quando na Terra conheci diversos casos de pessoas com tuberculose pulmonar e laríngea provocada pela interferência de inimigos desencarnados. As úlceras gástricas e duodenais, além das gêneses acadêmicas conhecidas, alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral. Tem procedência nessa terrível, contínua emissão de fluidos enfermiços, que se infiltram nos órgãos, que atacam e lhes descompensam o ritmo celular, funcional, provocando-lhe degenerescência. Então, assim, quando ele fala, nada acontece de um dia para o outro. Ou seja,
como eu sei que parte tudo do pensamento, né? Quanto tempo uma criatura alimenta um tipo de pensamento? Às vezes por uma existência inteira, ou por várias, né? Então, a gente vai alimentando esse tipo de situação através desses comportamentos equivocados. E aí aparece a doença. E tanto que hoje, né, a gente diz assim, a pessoa tem tal doença. Tá, qual é o pensamento recorrente que ela tem que provoca esse tipo de situação? Porque esse pensamento faz uma atração, ou seja, cria uma sintonia com esses obsessores. Então, quando a gente diz assim, precisa aprender a amar, eu antes não compreendia, eu achava muito romântico isso, né? E realmente eu estava completamente equivocada. Porque quando Jesus diz que só o amor salva, que só o amor cura, é porque essa vibração do amor, ou seja, o que é o amor, né? Eu entendo como um conjunto de benesses, o perdão, a generosidade, a compaixão, a benevolência, o sentir-se filho de Deus. Isso tudo imanta a criatura, entende? Então não é simplesmente, eu tenho que aprender a amar. É que, na verdade, eu só vou ser uma criatura saudável, eu vou conseguir evoluir da maneira como eu deveria se eu aprender a amar, porque esse amor, ele cobre toda a multidão de pecados, vamos dizer assim, né? Então, é como um remédio poderoso. E a gente fica achando que isso está muito longe da gente e que é muito utópico, né? Mas esse sentido do amor é de salvação mesmo. Salvação da criatura como espírito e, inclusive, como ter um pouco mais de qualidade de vida na matéria, né? Oi, Helena, pode falar? Então, Cristo, sabes que essa tua fala agora, estamos longe, mas parece que tu leu meu pensamento, porque essa fala assim, que é preciso aprender a amar, só o amor vai resolver, sabe? Esse foco no amor, mas para mim é uma coisa vaga, me entendes? Eu não consigo assim ainda ter o entendimento do que é esse amor, entende? Tipo assim, eu sei que tem que começar por mim, né? Na questão assim, eu tenho que me aceitar, né? O amor próprio, é comigo mesmo, amor próprio não, perdão, a compaixão, né, consigo mesmo, tal, na questão da aceitação. Mas na prática eu tenho muita dificuldade ainda de compreender esse amor, sabe? Às vezes eu não sei vocês, mas às vezes eu tô assim, um pensamento, vamos supor assim, um pensamento legal, sabe? Um pensamento de compaixão com alguém, opa. Aí já vem a minha mente, né? O meu ego, sabe? Assim, já estás querendo te achar de novo, sabe? Estou sempre nessa dualidade, sempre nessa coisa assim de faço ou não faço, sabe? Toda a vida, eu sei que isso não é sinal de que eu não estou no coração, né? Mas só queria relatar essa minha grande dificuldade mesmo, sabe? Lidar com essa questão da compreensão do amor como solução para tudo, sabe? Era isso. Eu posso te dizer que tu não deves ser tão exigente contigo, sabe? Nenhum de nós, né? Porque apesar de tudo isso que a gente fala, e essa fala, ela é sempre construtiva no sentido do caminhar, né? Ou seja, a gente vai chegar um dia, mas tudo precisa passar por um processo. E essa questão do amor, ele não passa por um processo, passa por uma compreensão, mas muito mais por um sentir com o coração. E isso cada um vai ter no seu momento, sabe? E cada dia, cada aula, cada vivência, cada amanhecer é mais uma oportunidade, mas sem pressa no sentido de que tu não precisa aprender isso amanhã ou sentir isso amanhã.
vai chegar um momento que isso vai encaixar no teu coração e que tu vai sentir e pronto, e tá tudo bem. Porque essa tua fala anterior, esse, uma hora eu penso isso, outra hora eu penso aquilo, vem justamente com a dualidade que eu estava falando, que eu preciso ver o outro lado para ir construindo, sabe? Construindo colocando luz nessa minha escuridão. E vai chegar um momento que todos nós, e eu também, né? Parece, eu vi por um buraquinho muito pequeno, como se espiasse assim por uma fechadura lá longe, né? E vai chegar um momento que todo mundo vai sentir, vai encaixar esse sentimento, né? Porque é necessário, mas cada um vai ter seu momento de despertamento, né? Não adianta a gente querer apressar as coisas ou querer chegar em algum lugar num determinado tempo, porque aí a gente já perdeu o foco, né? Que o grande objetivo é não ter objetivo, né? Então, tu Isso lembra que vai até eu acontecer. conversei contigo há pouco tempo sobre isso também, que eu estou num momento, nem sei como é que eu posso chamar, mas eu estou naquele momento, assim, que parece assim que... eu não sei como traduzir, tudo eu conversei contigo sobre isso, Cris, como se as coisas, como se eu estivesse conformada com tudo, assim, sabe? Tipo assim, as coisas estão acontecendo e eu estou apenas observando. Mas assim, eu até às vezes me sinto uma pessoa meio fria, parece que as coisas não me impactam mais como antes, sabe? Sei lá, um momento muito estranho, assim. Mas é isso. Tá bom. Mas se tu, assim, eu acho que não dá para medir nada, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode ter uma percepção das sensações, dos sentimentos que a gente tem. Se a gente se sente calmo, tranquilo, porque não dá para tirar o bom do que é ruim, e vice-versa, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atenta ao que a gente sente, né? Se esse caminho que eu estou trilhando, essas coisas que estão chegando, estão me trazendo paz, é, ou não, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas não te cobra tanto. Estás indo muito bem. Posso te dizer isso, assim, com certeza, porque com todas as dificuldades, né? Eu acho que tá de parabéns. Acho, não tenho certeza. Concluímos, obtemperou o companheiro quanto à excelência da terapia preventiva, mediante a preservação da saúde moral, do autoconhecimento, do cultivo e vivência das ideias estimuladoras do progresso, da harmonia e do bem geral, que mantém a dinâmica do equilíbrio, irrigando a vida com paz e sustentando-a em níveis elevados. O indivíduo, pois, é responsável, próximo ou remoto, por tudo quanto lhe sucede, conforme aspira, delineia e de acordo com o que vitaliza, ocorre. Então, realmente, nós precisamos ter esse sentimento de responsabilidade, né, sobre as nossas próprias vidas. E realmente ter esse posicionamento de que eu posso escolher, nós podemos escolher, né? Força desalienante, que é a grande oportunidade que Deus nos dá, que nos ensina, né, essa oração essa relação que a gente pode ter com Deus, e isso está disponível a todo momento, e essa força que nos tira desse alienação, né, dessa alienação mental que a gente vive, e é só dessa maneira que a gente realmente consegue se desalienar. Sente sozinho em silêncio. Eu não consigo ler a segunda frase. Alguém pode ler para mim? Sente sozinho em silêncio, baixa a cabeça, feche os olhos, expire pausadamente. Obrigada, Cris. E imagine que está contemplando o interior do seu coração. Transfira sua mente, seus pensamentos, de seu corpo para o seu coração. Quando expirar, diga: Senhor, tende piedade de mim. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere.
para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito, e somente atendendo-lhe às causas, torna-se possível saná-la. Então, ontem ainda nós tivemos um exemplo lá na mesa mediúnica que a menina disse assim, vamos orar pelo senhor tal, ele já teve câncer 3 vezes, já foi curado 3 vezes, mas volta em outro lugar. O que acontece? Bem o que está dizendo aqui, né? É tratar do efeito, mas a causa, ou seja, esse pensamento que gera essa doença, ele simplesmente não é visto. Então, é isso que acontece, as pessoas têm é recorrente, né, as doenças. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação do comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração do seu mapa existencial. Desse modo, as imposições reencarnacionistas que dependem das novas ações do ser, olha só. Então, quando a gente diz assim que a responsabilidade está nas nossas mãos, é isso aqui, ó. As imposições reencarnacionistas que dependem das novas ações do ser. Alteram-se para melhor, a mente reajusta-se a uma nova realidade, irradiando-se de maneira positiva, providencial, contribui para o estado de bem-estar fisiopsíquico. Nossa, muito bom esse slide. Ele faz um resumo, né? Então, tem toda uma situação, mas aqui não existe receita, mas é como se ele dissesse, olha, né? Reerguer-se moralmente. E a gente só consegue fazer isso através do Evangelho, né? Do Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez, e aí vem de novo a questão do amor. Por que eu preciso aprender a amar? O Evangelho é o quê? É amor, né? Então, a partir do momento em que eu começo a me reajustar, que eu começo a me alinhar com esse Evangelho, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha conduta diária, eu estou o quê, né? Eu estou simplesmente colocando novas sementes. Então, com certeza, alterando o meu futuro para melhor. Cris, preciso de ti de novo. Não vejo a primeira frase. A cura real somente ocorrerá do interior para o exterior do cerne. Para a sua forma transitória. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Olha só, gente. Então, aqui falando do amor de novo, né? Esse amor que simplesmente transforma. E que não tem nada a ver com esse amor que a gente ouve tanto falar, né? Amor de casal, amor... Esse amor tão comum que todo mundo fala. É esse amor que vem de Deus, né? Que vem do Evangelho. Através das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Já acabou? Cris, Oi? eu compartilho assim um pouco com o que ela disse, sabe? Mas é aquela velha, né? Velha máxima, assim, a repetição se torna um pouquinho mais íntima e aí eu vou entendendo, né? E talvez eu vou começando a sentir, né? Que nem a Sim. gente já viu aqui, já estudou aqui, que é a primeira questão do sentir, para depois. Tá aí, Cris, ou caiu? Jorge? Ixi, eu acho que ela Tá caiu, ouvindo, né? Cris? Eu? Opa, Eu que caí? caiu. Acho que tu caiu, ninguém ouviu o que tu estava falando. Mas eu não me machuquei, tá tudo Ah, certo. que bom. Não, assim, porque quando a Helena fala da questão do amor, né, e eu compartilho um pouco o que ela fala, eu também fico pensando que
me torno cada vez mais íntimo disso, da maneira que leio, que estudo, que eu escuto uma palestra, que eu escuto a aula. Isso vai se fazendo uma eterna presença, né? Porque Sim, está dentro da gente, né? E essa questão é uma semente. Ela já foi plantada e é dia após dia regar um pouquinho e se policiar e ver a presença do amor sublime em muitas coisas, né? Assim, na forma que tu pensa diferente, tu já faz um movimento de transformação, na forma que tu vê o outro se transformar também, e ver, assim, pessoas que a gente ama se transformando também, né? Eu acompanho a Tati, que é minha irmã aqui, eu vejo, assim, o salto que ela hoje hoje ela me dá aula, é minha professora, né. Então, eu vejo, assim, que eu tô ficando mais íntima desse sublime e quem sabe conseguir botar em prática também. com certeza. Eu acho que poderia dizer uma frase assim, né? É realmente a gente se esforçar para ver o bem no mal, o bem em tudo, né? Até no que parece mal, porque o bem está em todo lugar. A gente é que tem uma visão já muito condicionada e superficial de tudo, né? Então, fala, Ju. Eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás e a gente estava falando sobre ciúme e apego e tal. E ela me disse uma frase que era assim: eu perdi duas pessoas na minha vida que para mim foi uma perda muito significativa, e as duas foi porque elas me amavam demais. Elas pararam de falar comigo por conta de ciúmes. E aí ela fala isso: perdi as pessoas porque elas me amavam demais e foi por causa de ciúmes. E aí eu falei para ela que, na verdade, ela não tinha perdido ninguém porque ninguém amava ela demais, porque ciúme não é amor, né? E ela falou: Ju, eu entendo o que tu quer falar, né? Que esse não é o amor ideal e tudo mais, mas é o amor que a gente tem hoje. Então, assim, eu sei que a gente tem que olhar essas questões de apego emocional que a gente tem hoje, enfim, independente do tipo de amor que a gente tem e do tipo de apego que a gente tenha, que a gente tem que olhar com carinho, né, com respeito, de entender que aquilo ali é uma passagem para que o que vai ser realmente o amor que a gente vai poder sentir ainda, né, esse amor divino, esse amor celestial que a gente ainda não sabe exatamente como é que é, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque apesar de a gente precisar encontrar coisas boas em coisas negativas, como tu acabou de falar, a gente precisa também entender que as coisas positivas, elas têm que ser a nossa meta, né? Elas têm que ser o nosso foco. Então, olhar para isso com cuidado, com carinho, sim, com respeito, entendendo que aquele ali é um tempo, é uma passagem, que aquilo ali vai desabrochar, mas sempre tentar fazer o processo de entender que é muito maior do que aquilo e que aquilo precisa sim se transformar em alguma coisa boa. Sempre Sim, tentar olhar para esse amor divino como uma meta, assim, sabe? E acho que para mim, quando ela falou aquilo de perder as pessoas porque elas me amavam demais, para mim foi um choque, porque eu tô em um momento que eu já não vejo aquilo como amor. E para mim foi muito forte quando ela falou, porque eu já não entendia dessa forma, sabe? sim. Enfim. Mas bem bacana o teu exemplo, Ju, e aí a gente pode pegar, né, essa tua amiga, e é quando eu digo assim, né, que é ver o bem no mal, o mal no sentido de que, assim, às vezes por exemplo, né, a tua amiga está num momento evolutivo que ela tem esse pensamento, e tá tudo bem. E olhar para isso como, com esse olhar de que está tudo bem, e é como ela consegue pensar, e já é um movimento de ligação com Deus, sabe? E é isso que eu digo, assim, esse amor, ele às vezes
ele provavelmente é uma coisa muito maravilhosa que eu ainda desconheço, mas a aplicação no sentido desses pequenos movimentos de compaixão diária, de compreender que o outro é como ele é, e tu dá para ele o diferente, né, que é a compaixão e o entendimento, e muitas vezes a gente faz o contrário, a gente dá o rigor, né, e a condenação. Isso já é um exercício de aprender a amar, porque isso eu faço comigo intimamente, eu faço não, né, mas se a gente conseguisse fazer com a gente intimamente, ter compaixão com esses sentimentos que surgem, né, e a gente com certeza teria mais facilidade de fazer com os outros. Então, como tudo é uma unidade, nós não somos isolados de nada, tudo que eu faço para mim mesma, ou seja, todo o sentimento que eu tenho em relação ao meu eu, né, intimamente falando, eu vou ofertar para o outro. E eu acho esse mecanismo tão maravilhoso, porque Deus é perfeito, né? E essa é a lei, de que se eu me melhoro, eu consequentemente melhoro tudo que está ao meu redor, porque eu consigo espargir essa energia, né? Essa bondade que eu sinto por mim. Então, se eu sinto por mim, eu sinto pelo outro. E assim a gente vai, né? Vai crescendo e aprendendo. E muito obrigada por todas as participações. É muito importante o que cada um fala, porque de todas as falas, a gente vai se enriquecendo através dos exemplos, né, da contribuição de cada um. E voltando a dizer, né, que nós todos somos aprendizes aqui. E é isso. Encerramos Bem que falta 10 minutos, não sei se alguém quer mais comentar alguma coisa, mas nem sei se vale a pena a Tati começar, né, Tati? Eu quero comentar, mas concordo também com concordo com tudo que tu falou. Tu estavas aí falando e no meio da aula eu tive não sei, não foi no meio da aula, não, foi um pouco antes de iniciar a aula, na verdade. Eu estava estudando para começar a dar a minha aula, né? E sempre os conteúdos das aulas, eles servem para a gente olhar para dentro, né? Para a gente olhar para o que está acontecendo com a gente e tal. E aí, enfim, a aula fala muito sobre pensamentos obsessivos e tudo mais, e isso é algo que faz parte da minha vida, né? E eu tenho... existe um pensamento obsessivo no qual eu me identifico, enfim, um pensamento X, e esse pensamento é relacionado a outras pessoas, né? E, tipo, querendo dizer que as pessoas se comportam de tal maneira. E eu sempre tive esse pensamento, assim, esse pensamento me colocava para baixo e tal. E depois, quando a gente começou a estudar tudo isso, começou a estudar, enfim, começou a se aprofundar, eu passava a simplesmente não dar mais bola para esses pensamentos, não dar mais vida, sabe? O pensamento vinha, então eu tentava não dar mais vida. Às vezes eu dava, às vezes ele me fazia se sentir triste, enfim. Mas hoje, antes de iniciar a aula, eu vi que, na verdade, esse pensamento que eu tenho de que as pessoas pensam dessa forma, na verdade, sou eu que penso dessa forma. E eu nunca tinha me dado conta. Eu sei que parece óbvio, né? Porque a gente está sempre conversando e estudando e tudo mais para a gente ver o nosso nível de cegueira e o quanto a gente afasta a informação da gente, né? Então, tipo, eu não quero ver, eu não sou assim. Eu não penso assim, eu não faço isso, né? A gente sempre afasta, mas por mais que a gente não queira ver, nós somos isso. Eu dei vida para isso em algum momento e agora
Depois de 400 anos caindo no pensamento, foi que eu me dei conta de que não são as pessoas que pensam assim, sou eu, sabe? E foi muito engraçado, porque veio bem a calhar com... Não sei se eu estou me fazendo entender, mas veio bem a calhar com esse final da aula, onde eu estava falando pela questão dos pensamentos, né? Então, quanto mais a gente está afastado da gente mesmo, mais isso cresce, né? Mais esses pensamentos crescem e tomam conta, e o que que é realmente para a gente enxergar, a gente não enxerga. E outra coisa que eu queria falar também é relacionada à fala da Helena, quando ela diz que parece que ela não está sentindo nada, enfim. Esses dias eu estava assistindo uma aula ali, eu já compartilhei com vocês uns Instagrams que eu gosto e tal, de conteúdos que eu gosto, e aí um deles que eu estava, eles deram uma aula assim e tal, fizeram uma live e eu assisti assim, e ele estava, o menino que deu aula estava falando justamente dessa questão, assim, de que às vezes a gente se liga tanto em estudar, em querer acumular conhecimentos, né? Porque todo esse assunto de evolução espiritual, né, é algo muito interessante para a gente, e cada vez mais que a gente mergulha, mais coisas a gente tem a descobrir, né? Então, tudo isso é muito legal, muito interessante, só que acaba que a gente desenvolve tanto esse intelecto, digamos assim, que o sentir, ele fica meio que esquecido, né? E não sei se é o que acontece contigo, Helena, mas o que ele falou, às vezes, é como se fosse uma falta de equilíbrio, sabe? Como se a gente estivesse muito ligado em desenvolver o intelecto e sentir e pouco sentir, né? Sendo que tem que ser um equilíbrio, tem que refazer essa dualidade, né? Tem que... Então, eu não sei se cabe ao teu exemplo, mas na hora que tu falou isso, eu logo, tudo isso logo me remeteu ao exemplo que o menino deu, né? O que ou ora a gente está muito no pensamento, ou ora a gente, enfim, tá muito no material. E é isso, Ô, gente. Tati, Oi. mas assim, eu sabe, quando eu me refiro a essa questão do não sentir, é, eu tô com dificuldade em me expressar hoje, é bem estranho, mas tudo certo. É tipo assim, ó, toda essa experiência que a gente passou, eu vou usar essa doença do meu neto, que graças a Deus agora já está curado, né? Mas aí, os vários dias que eu passei dentro daquela unidade de oncologia e ver aquelas crianças todas doentes, umas mães melhores, outras mais doentes que os filhos, assim, sabe? Aquilo ali para mim, tipo assim, lá, eu não sei se eu já falei para vocês, mas há 34 anos atrás eu passei pela mesma experiência com o sobrinho, que faleceu na mesma unidade de oncologia, entende? E ele não sobreviveu a uma leucemia, né? Um bebê de 5 meses. E naquela época, sim, eu me lembro, eu comecei a me lembrar que naquela época eu tinha uma revolta tão grande, sabe? Eu ficava indignada de ver aquelas crianças sofrer, eu ficava indignada de ver as mães, assim, sabe? Meu Deus, tanto é que eu caí em depressão logo em seguida, né? Depois da morte do meu sobrinho, eu caí numa depressão bem pesada. E hoje, nessa situação de agora, então assim, eu olhava para aquelas crianças, claro, eu tinha compaixão, às vezes eu chorava com o sofrimento delas, né, de ver elas sofrendo, mas ao mesmo tempo, sempre me vinha à mente assim, ó, elas precisam passar por aquilo ali. Sabe, isso é que eu incorporei isso na minha vida, entende? Uma espécie de conformismo nesse sentido de não me revoltar, de eu olho assim, né? Às vezes tenho compaixão, claro, como eu digo, não virei uma pedra, assim. Mas eu não me impacto mais tanto com as coisas nesse sentido, porque parece assim que eu compreendi tão fortemente que tudo que se passa, tudo que as pessoas passam, é porque elas precisam passar, certamente há algum motivo para aquilo ali. E eu li até essa semana no Evangelho, né, que eu achei, nossa, eu li aquela frase que eu fiquei parado um tempão pensando, né, não sei mais em que página, que ele diz que as pessoas que sofrem são os eleitos de Deus, né? Deus elege aquelas pessoas para purificar, para passar pelas suas provas, para quitar suas dívidas, né, para evoluir. Então, assim, ó, é nesse sentido que eu estou falando.
Eu olho as pessoas e compreendo, assim, sabe, que elas precisam passar por aquilo ali. Entende? Eu não me abalo mais tanto quanto antes. Mas eu não sei, não consigo mensurar se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Entende? É nesse sentido que eu estou falando. Não sei se me fiz explicar, Tati. Fez sim, Helena. Eu queria fazer um comentário, primeiro em relação à questão da Tati ali, muito bacana, né, Tati? Depois de quanto? 400 anos? Mas é que, na verdade, o pensamento faz com E olhe que lá, né? que a gente, assim, ó, imagina que a gente tem um olho castanho e bota um olho azul, uma lente azul. Tu vai enxergar, mas não uma lente para ficar com o olho azul, né? Mas vamos supor assim que eu coloco um óculos, então, azulado. Eu vou enxergar um mundo como? Todo na cor azul. Tudo vai ter uma nuance desse azul, né? Ou do amarelo, ou do vermelho, seja qual a cor que eu escolher. Então, esse pensamento que tu achava que tinha que os outros tinham, né? Na verdade, e muito bacana que tu viu isso, os teus olhos veem o mundo, ou seja, que estou usando um exemplo material, através dessa lente, através desse pensamento. E é claro que não, né, quando tu diz assim, parece óbvio, mas não é óbvio, porque a gente está tão acostumado a projetar tudo para fora da gente, né? E quando a gente faz essas descobertas, realmente é muito bacana. E a questão da Helena, eu acho que o que a Tati quis dizer é esse equilíbrio do sentir, porque o sentir é necessário. Né? Por exemplo, eu tenho uma notícia que não me agrada, né? Então, eu posso chorar, né? Eu preciso extravasar essa energia, mas eu não preciso me deixar envolver nesse processo a ponto de eu ficar lá embaixo, no fundo desse tonel, sabe? Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Então, o sentir, eu acho que a Tati quis dizer nesse sentido, né? Eu preciso chorar, eu preciso rir, eu preciso me alegrar, mas com equilíbrio, para não entrar nesse outro lado, né? É como se realmente a gente fosse uma pedra que não sentisse absolutamente nada. Não sei se foi isso, Tati, que ele quis dizer lá na... Foi exatamente isso, sim. Então tá, alguém mais? Foi muito bom. Opa, Eu. vamos lá. Não, eu só queria fazer uma observação para até me ajudar a entender um pouquinho da minha linha de raciocínio. É porque assim, ó, quando a Helena fala, eu entendo o processo, que a revolta virou como se fosse hoje, numa outra visão, um conformismo, é uma pergunta, na verdade, né, junto com uma observação. Será que é porque a gente já não está num processo, de entendimento do determinismo? Porque eu também tinha esse olhar de revolta em algumas situações, mas eu acho que eu estou conseguindo entender um pouquinho, sabe? Sim, completamente ligado ao determinismo, porque assim, ó, lembra essas questões quando a gente fala do ver de cima, quando eu digo ver de cima ou ver de fora, é ver o todo, né? E esse todo, o que é o determinismo? É o meu livre-arbítrio utilizado. Então, as questões se a gente consegue começar a olhar essas questões por esse ângulo, né, dessa visão que contempla as encarnações anteriores, com certeza a gente vai ter uma compreensão muito melhor. Porque eu paro de ver aquela criatura que está ali naquele sofrimento como uma vítima. Ou seja, eu paro de me ver como uma vítima das circunstâncias. E sim, como alguém que está reparando, né? Que está tendo uma oportunidade. E isso traz equilíbrio. Porque a revolta, pelo contrário, o que acontece? A revolta, ela cria muralhas ao nosso redor. Porque aí vem a não aceitação e as dificuldades só aumentam. Porque vocês imaginem, né, uma mente em revolta, o que ela produz? Vamos imaginar lá dentro daquele quarto, com a porta fechada e a janela fechada, uma mente revoltada, o que ela produz? Né? O que essa criatura vai do que essa criatura vai se alimentar?
dentro desse quarto, né? Que ar que ela vai respirar. Então, eu acho que o teu raciocínio tá muito alinhado. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa, ou a Tati, ou mais alguém. Obrigada, Cris Tessarolo. Era bem isso, tá? Você traduziu exatamente. E a Cris agora, a Salom, é nesse sentido mesmo que eu estou querendo, né? Que eu me refiro, sabe? Essa aceitação justamente de que não existem injustiçados. Basicamente, essa é a linha. Mas é o que eu falo, assim, às vezes eu me assusto um pouco com isso, porque, né, eu digo, nossa, agora eu já nem comento mais com meus filhos sobre, porque eles acham, meu Deus, mãe, nada mais te abala, nada mais te afeta, sabe? Aí eu já ando ficando quieta, assim, porque isso também está deixando eles, de uma certa forma, indignados, é uma coisa muito estranha. Mas é isso, obrigada. Mas é a construção da fé, né, Helena? É Exatamente. cada dia, né? Exatamente. Mas assim, aí tu lida com pessoas que não entendem, que não e que inclusive se revoltam. É interessante, cara, bem. Então, Enfim, aí é vem o isso. amor. Aí a gente começa a Aham, compreender um pouquinho desse amor, né? De olhar o outro com indulgência, de entender que é um momento evolutivo desse, e que eu preciso compreender que ele não compreende, sim, é entende? exatamente por isso que eu resolvi me calar um pouco, assim, sabe? Eu só dou umas pinceladinhas, mas não fico mais repetindo, enfatizando muito, sabe? Justamente por essa questão, assim, porque eles estão no outro momento, eles têm uma outra compreensão, né? E na Não sei, verdade, mas é isso. o teu exemplo, né? Olhar para a tua conduta vai trazer muito mais entendimento para eles do que qualquer outro tipo de comportamento de rigidez que vai afastar, porque o rigor ele afasta. Isso é uma verdade. Então tá, são 9 horas, gente, 9:02 já. Alguém quer fazer encerramento? Tu disseste que o Jorge queria falar ou ele não quer falar? Acho que ele, não sei se ele quer falar. Tá aí, Jorge? Estou aqui, presente. Não quero Ah, falar, não. Está tudo maravilhoso. Adorei então tá, todas as colocações. Foram posso fantásticas. fazer. Então vai lá, Helena, por favor. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus em forma de agradecimento, né? Agradecer todas as oportunidades que ele tem nos dado por meio dessas palestras, por meio de conversas, cursos e leituras, né? Por ele se fazer tão presente na nossa vida, estar à nossa disposição, estar ali, como a Cris sempre fala, ao alcance das mãos, né? Basta levantar as mãos e tocar, né? Essa semana, eu acho que foi o Jorge que postou, eu achei tão lindo aquilo, na dificuldade, chame por ele, ele atende pelo nome de Deus, eu achei aquilo tão espetacular, eu já tinha lido isso no outro momento, mas, né, nesse momento ficou mais interessante ainda. Então, eu convido a todos a rezarem em gratidão mesmo, né, gratidão a Deus por todos os ensinamentos e todas as experiências que a gente tem passado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Obrigada, meninas. Uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite.